gravação iniciada. Ok, eu também iniciei. Senhores, vamos retomar a nossa sessão do dia 14 de dezembro, turno da manhã, turma 3401. Nós iremos retomar o julgamento a partir do item 15 da pauta, Agroban Agroindustrial, relatoria do conselheiro Leonardo. Esse processo é um paradigma. O resultado da sua votação, do seu julgamento, se estenderá para os itens 16 a 18 da pauta. Com a palavra o relator. Presidente, esse daqui é um PER, um pedido de ressarcimento, crédito de COFINS não cumulativa do quarto trimestre de 2004. Houve despacho decisório eletrônico indeferindo o pedido do contribuinte, em virtude de se tratar pedido em duplicidade, que foi feito também no PER de compra número tal. A interessada apresentou manifestação de inconformidade e, em 25 de 9 de 2007, transmitiu o PER de compra no valor de R$15 mil, cuja análise motivada pelo mandado de segurança tal resultou no indeferimento total do crédito sob a alegação de ausência de documentos comprobatórios, pois insuficientes. A mera formalidade de terem sido efetuados dois pedidos não poderia sobrepor o direito da empresa demonstra, e aí submete qualquer documento que seja necessário para comprovar seu direito. Ela pede a dilação probatória posterior. A DRJ decidiu pela improcedência, pois foi constatado, de fato, pedido apresentado em duplicidade. E posso ir ao voto, presidente? Claro, por favor. O recurso voluntário reitera, copia as razões da defesa apresentada à DRJ. Não assiste razão à recorrente. O cancelamento de PER de compra deve ser realizado por meios próprios e seguindo procedimentos específicos conforme determina a legislação de vigência. Nesses termos, a própria decisão recorrida. Porque a própria interessada reconhece que houve análise do PER de compra no valor de R$15 mil, tendo sido indeferido totalmente o pedido de ressarcimento. Verifica-se que a análise de direito creditório foi concluída em 18 de 12 de 2008, nos autos do processo número tal. Logo, diferentemente do que alegou a interessada, o direito creditório da COFINS foi analisado pelo fisco. Ainda assim, a interessada transmitiu posteriormente outro PER, tratando do mesmo crédito, apenas reduzindo o valor pleiteado. Então, meu voto é no sentido de confirmar a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. É como voto, presidente. Obrigado. Alguém diverge? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Esse resultado se estenderá aos itens 16 e 18 da pauta. Próximo item será o 19, também com o conselheiro Leonardo, também Agroban Agroindustrial. Com a palavra, relator. Pois não. Esse aqui é uma concomitância. Deixa eu só abrir. Tá aberto. Pronto. Presidente, se eu puder ir direto ao voto, acho que fica bem tranquila a leitura dos pedidos. Por favor. É um recurso... Esse daqui é um recurso voluntário contra acórdão que decidiu julgar improcedente manifestação de inconformidade. É um PER no valor de R$13 mil. Em que pese o inconformismo da recorrente, razão não lhe assiste, exige de seu pedido realizado no processo número tal. Faço a transcrição do pedido. Seja julgada procedente a ação ordinária declaratória, reconhecendo o direito ao crédito PIS e COFINS nas aquisições de insumos, tais como despesas com empilhadeiras, despesas com aquisição de combustíveis, lubrificantes, manutenção de máquinas e equipamentos, etc. Como bem indicou a DRJ, são exatamente os créditos aos quais a contribuinte entende fazer jus, cujo direito à apuração e ressarcimento buscou discutir judicialmente, que fazem parte da discussão tratada neste processo administrativo. Assim, eu proponho o não conhecimento do recurso com base na súmula 1. É como voto, presidente. Alguém diverge? Só uma pergunta bem rápida. Você sabe que fim que deu esse processo, conselheiro Leonardo? Porque daí ele já matava tudo de uma vez. Não pesquisei, mas mesmo que tivesse aplicação de coisa julgada aqui, eu acho que falta competência para a gente conhecer do recurso, porque aí eu acredito que não dê para
fazer o conhecimento agora de ofício, né? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Mas eu não pesquisei não, Oswaldo. A gente poderia Não, dar então... audiência, né? Se tiver... Se a gente, assim, nesses processos de concomitância, fica ou o relator já fez isso previamente, essa consulta ao sistema, e já traz aqui, diz, ó, pode ter sido concomitância na DRJ, e agora pode não ter mais concomitância, agora pode ser aplicação de coisa julgada, não tem problema nenhum em relação a isso acontecer. Agora, se já veio com análise de concomitância, para a gente agora, plena sessão, procurar... Não, se algum conselheiro solicitar vista de mesa para procurar o processo... Não, tranquilo, eu até tentei ver, mas o site do TRF4 está muito ruim, então deixa para lá. Eu aconselho que nesses casos a gente peça uma vista de mesa, aí o conselheiro que se interessar, que quiser ir buscar, ver se tem já esse resultado. Se não, de qualquer forma, isso na unidade preparadora será dado cumprimento de uma forma ou de outra, né? Então, ok. Então, feita a ressalva do conselheiro Oswaldo, ninguém diverge, né? Então, acordo os mesmos colegiados por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Esse processo também é paradigma e o resultado dele se estenderá aos itens 20 a 26 da pauta. Com isso, o próximo item passa a ser o 27, Moinho Dias, nós ainda temos tempo, né? 11h49, Moinho Dias Branco, conselheiro Oswaldo. Passo a palavra. Está na pasta. Resumindo, o que acontece aqui? A contribuinte ela declarou e quitou um débito de COFINS no valor de 3 milhões. Porém, ela fez o recálculo e observou que tinha um débito de apenas 1.676.000. Aí, ela, tendo em vista esse recolhimento a maior, ela pleiteou a compensação de RPJ e CSLL que já estavam vencidas na data da compensação. A fiscalização, ao analisar o crédito da contribuinte, ela falou assim, não, tudo bem, você tem o crédito, porém, o crédito não satisfaz integralmente o débito, porque sobre o débito incide multa moratória. E a contribuinte levanta 2 argumentos, basicamente. Primeiro, que a denúncia espontânea em que ela entende estar afasta a multa moratória. E segundo, para que fosse exigível a multa moratória, a fiscalização deveria ter feito o lançamento prévio desta multa. Já indo para o voto, e como é uma questão muito simples, eu vou poupá-los do item 2.1 e já vou direto ao ponto. O que acontece? Essa tese da necessidade de lançamento para a exigibilidade da multa moratória não foi enfrentada pela DRJ. Entendo eu que é uma questão que, em tese, caso procedente, é capaz de infirmar sozinha a conclusão da DRJ, e aí eu vou para o item 2.215. Destaque que o direito de audiência se tem por preenchido apenas e tão somente quando todas as teses descritas pelo contribuinte, capazes de infirmar sozinhas o fundamento da decisão, são devidamente respondidas. Está meio mal escrito aqui, mas deu para ter a ideia. Justamente por esse motivo, o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, eiva de nulidade insanável, uma vez que carente de fundamento, a sentença que não responde, não as responde, teses capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, basicamente, eu estou, a princípio, propondo a nulidade do acórdão da DRJ, simplesmente porque ele não enfrentou essa tese, pelo simples fato de não ter enfrentado essa tese da ausência de lançamento para a exigibilidade da multa moratória. Ele só enfrenta a denúncia espontânea, mas não enfrenta a necessidade de lançamento para a exigibilidade da multa moratória. Só um segundo, Oswaldo. Por favor, vou dar uma... Este número de telefone não é...
Osvaldo, só uma questão rápida. Você, quando analisou lá o acórdão da DRJ, de fato nem pincelou qualquer coisa a respeito da multa moratória, né? Nem pincelou. Eu sou bem maleável, eu me tornei mais maleável com o passar do tempo com essa questão da nulidade. Se ele dá a entender que está afastada, eu topo. Eu falo, tá bom, vamos embora, porque né, o processo tem que andar para frente. Mas nesse caso ele nem inventou, não disse nada, zero. Beleza. Ainda para mim, pra você ter uma ideia, ainda para mim, se fosse uma tese relativamente dependente da primeira, eu ainda falava, tá bom. Mas uma coisa é a denúncia espontânea era afastar ou não a multa moratória. A outra coisa e aí, não afastou? Como você exige? Assim, se a primeira tese derrubasse a segunda, eu nem decretaria nulidade. Só é a opção do cara, vamos embora, pum. Mas não é nem o caso. Não, e o recolhimento desses valores aí, recolhimento não, a declaração lá da compensação do PERDECOMP está diretamente relacionada à multa, porque ele informou o IRPJ e CSL em atraso para pagar ali. Então, tem de fato isso. É ponto crucial do processo. Então, isso aí tem que ser analisado, sim. Eu aproveito até para fazer uma parte aqui rápido, né? Teve um processo nosso lá que a gente estava julgando na minha turma, e, na verdade, a gente estava jogando embargos. Só que, o que aconteceu? O que era ponto crucial dos embargos era a responsabilidade solidária dos sócios. E aí, quando a Maria Eduarda foi analisar o processo, ela viu que nem no processo do recurso voluntário foi analisado, muito menos na DRJ, ou seja, anulou tudo, voltou tudo a estaca zero, porque não analisaram só a responsabilidade. Caramba, eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha quanto trabalho jogado fora. Mas você sabe que quando eu era, aproveitando antes do presidente, eu era estagiário de gabinete do desembargador aqui em São Paulo. O número de processos que tinha prescrição da pretensão punitiva, de processo crime, é gigantesco. O advogado não viu, o Ministério Público não viu, o juiz não viu, nenhum deles paravam para ver prescrição. Assim, do número de processos que subia, 30% estava prescrito. Que isso, é muita coisa. Osvaldo, eu estou lendo aqui a decisão da DRJ. Aqui fala, página 6, a divergência reside no fato de o manifestante não concordar com o valor da multa de mora considerada pela autoridade fiscal. Ora, o PERDECOMP foi apresentado em 31 de maio de 2006 para quitar débitos vencidos em 28 de abril de 2006, ou seja, em atraso. Assim, correta a aplicação da multa de mora. Aqui não houve uma retificação para incluir débitos novos. É o mesmo débito. É o mesmo débito. O contribuinte argumentou que não seria devida nenhuma multa, pois seu procedimento foi espontâneo, nos termos do artigo 138 do CTN. Em julgamento pela 4ª turma da DJ Fortaleza, no acordo número tal, o julgador relator enfrentou bem a questão. Pelo seu didatismo, transcreve-se trechos desse voto como razões de decidir no presente voto. E ele fala sobre a denúncia espontânea, sobre o contribuinte deixar apurar, toda a questão.
No final, por todo o exposto, volto a considerar improcedente a manifestação de inconformidade, devendo permanecer intocado o despacho decisório ora atacado. São duas coisas diferentes, tá? Talvez no meu voto não tenha ficado claro. O contribuinte traça duas teses. Uma, estou agindo em denúncia espontânea. Por agir em denúncia espontânea, se afasta a multa moratória. Sobre essa tese, a DRJ se debruçou e disse, não, você não está agindo em denúncia espontânea. A segunda tese do contribuinte é, ainda que eu não estivesse agindo sob denúncia espontânea, você não pode me exigir a multa moratória. Essa tem que ser lançada. Esta segunda tese não foi enfrentada. Assim, até a gente pode, se a gente forçar muito a barra, a gente pode entender que o primeiro parágrafo que você leu enfrentou a questão. Mas eu acho que é forçar muito a barra. Como eu disse, eu sou totalmente maleável. Eu acho que o processo tem que andar para frente. É importante para o contribuinte, é importante para a União, é importante para todo mundo. Mas, ficar assim, quando não enfrenta, a gente... É aquilo que você falou, supressão de instância, que tem uma série de coisas também, né? Olha, que para mim, cobrança de multa de mora não tem lançamento não, Oswaldo. Para mim também. Você vai fazer um pagamento. Só que para mim também não. Mas eu não posso decidir. Para mim também não. Se você continuar lendo meu acórdão, eu estou decidindo lá embaixo exatamente se o caso vai ser da nulidade. Só que não sou eu que tenho que decidir em primeiro lugar. Quem tem que decidir é a DRJ, aí o contribuinte vai entrar com recurso voluntário, e aí eu vou decidir. Tá, nós temos um princípio processual, qual é? O julgador, ele não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses de defesa. Ele, a não ser que alguma delas seja capaz de infirmar a sua decisão. Essa tese da necessidade de lançamento, ela não é capaz de derrubar a decisão da DRJ. Então, ela não precisa ser apreciada. Olha só. Ele apreciou a questão que poderia reverter, sim, era a questão da denúncia espontânea. Aí tudo bem, aí não teria que se falar em multa nenhuma. Até a multa de ofício cairia. Então, ele precisava enfrentar essa questão. Enfrentada essa questão... Olha só, eu concordo com você em quase tudo. A única diferença é que o artigo 489, parágrafo 1º do CPC, citado no meu voto, ele diz assim, as teses, os argumentos capazes de infirmar em tese. Em tese. Em tese é capaz de infirmar. Se na prática, ao julgarmos, é capaz de infirmar ou não, isso é uma coisa que já não me cabe a mim decidir. Tem que decidir lá embaixo. O singularmente falando, o que o legislador processual quis dizer, são teses absolutamente independentes. São teses que não dependam uma da outra. E essa jurisprudência, que eu vou chamar de cautelosa, para não usar o nome correto, que diz, não precisa enfrentar todas as teses, ela não mais se coaduna com 489 por opção do legislador, ela não mais se coaduna com 489 para o primeiro do CPC. Assim, se fosse uma tese, até como eu estava discutindo com o Marcos, se fosse uma tese que, ele fosse totalmente dependente da primeira tese, ou que fosse decorrência da primeira tese, e tivesse feitado só uma tese, matou, vamos para frente. Mas não é o caso. São teses independentes, cada uma delas capaz de infirmar em tese o quanto decidido pela fiscalização. Então, por isso que eu mantenho aqui o meu voto de nulidade do acordo. Fernanda? Não, o Oswaldo já colocou no mesmo sentido. Até, assim, a gente julgou esse mesmo caso no mês passado, um processo meu, só que não tinha essa questão de ter passado por cima. E no final a gente decidiu até por negar provimento. Mas eu concordo com o Oswaldo e acho que aqui é uma questão até de precedente, de como nós nos posicionamos diante de algumas questões. Então, concordo plenamente com o Oswaldo. Eu já me posicionei em relação a essa questão, mantenho firme, já me manifestei em duas situações diferentes. Uma em relação à desnecessidade de julgamento, a decisão da DRJ já é suficiente, ela não precisa abordar essa questão, porque essa pessoa, apesar de não ser dependente, não há a lei, quando diz que o jogador não precisa se debruçar sobre todas as teses, ele não diz que uma tese tem que ser dependente da outra. Teses independentes ou não,
Se ela não é capaz de mudar a decisão, ela não precisa ser julgada. E segundo, temos também a teoria da causa madura. Se for o caso, a gente pode julgar isso aqui também agora, se for o caso da gente achar que houve nulidade, porque ela está pronta para julgamento. Ela não demanda dilação probatória, a gente não precisa fazer na questão exclusivamente de direito. A multa de mora, ela precisa ser lançada, ou o fisco recebendo o pagamento, ele pode de imediato identificar que aquele pagamento veio sem a multa e fazer a cobrança da multa. É uma outra questão. Oswaldo. No caso de nulidade, especificamente, o artigo 59, parágrafo 2º do Decreto-Lei 7235, dispõe que eu só posso superar a nulidade, como é o caso, para beneficiar. A teoria da causa madura se aplica a tudo, não o caso da nulidade. Porque eu só posso deixar para lá a nulidade se for para dar provimento. Não me parece ser o caso, não estou me manifestando previamente, mas... Mas não é esse o argumento que eu estou usando. Eu não estou me baseando nesse inciso do decreto. Eu não estou... Porque aí eu estaria reconhecendo a nulidade e deixando de devolver o processo, deixando de declarar para julgar logo. Não é isso que eu estou fazendo. Eu estou dizendo que não há nulidade e que a gente, se fosse o caso, poderíamos julgar agora, se foi... Bom, haveria uma nulidade, né? Teria sido omisso em relação a... Oswaldo. Tá. Mas se a gente for assim, então a gente iria dizer que a teoria da causa madura também ela só funciona em um sentido? Eu acho que, na verdade, ela serve para você julgar em qualquer situação. Você sabe, a teoria da causa madura, eu acho que eu li aquilo que você mandou, muito bem escrito, por sinal. A teoria da causa madura, a aplicabilidade dela seria diferente. Ela se aplica não quando não há um caso... Ela aplica-se, por exemplo, quando há um caso de teses interdependentes ou teses alternativas. Aí sim, acho que a gente aplicaria a teoria da causa madura. Ou, pelo menos, quando... não é que quando nós tivemos o processo, que nós temos bastante, a DRJ não analisou as provas que ele juntou e disse por quê. Não vou analisar se é insumo ou não, porque insumo é de IPI, pronto, acabou. E aí, quando a gente recebe as provas aqui, aí sim a gente analisa as provas, ultrapassa isso e julga. Aí sim a gente aplica a teoria da causa madura. Acho que, para mim, a barreira está bem aí. Conselheiro Leonardo. Só bem pontualmente, eu acho que não se aplica a teoria da causa madura no PAF, processo administrativo, por causa do artigo 61. O decreto, ele determina que seja reconhecida a nulidade quando ela for reconhecida pela autoridade competente para o julgamento. E aí não é tese, não é teoria. A gente tem uma regra, né? Então a gente vai só poder superar essa nulidade, a gente não precisa de tese, já que tem regra, quando for favorável para o contribuinte. Então, vou acompanhar o conselheiro Oswaldo. Bom, então, feitos os debates, eu já antecipo meu voto, divergindo do... O Ronaldo quer falar, Lázaro. Calma lá. Pessoal, são 12h07. Eu, infelizmente, vou precisar iniciar o regime de votação, senão a gente não vai terminar isso a tempo. Já foi bastante debatido o assunto, sinto muito. Eu estou apenas só colocando a situação para ficar claro o início da votação. O conselheiro Oswaldo votou pela nulidade da decisão, retorno dos autos. Eu abro, antecipando o meu voto, abro divergência. Conselheiro Carlos, como vota? Acompanho o relator. Conselheiro Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Conselheira Fernanda. Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro João Paulo. Com o relator. Conselheiro Leonardo. Com o relator. Ok. Acordam os membros do colegiado, então, por unanimidade de votos. Isso foi um pedido... desculpa. Maioria, né? Foi pedido dele, tem no RV. Foi pedido dele, né? Foi.
Tá, desculpa, Fernanda, pode falar. Se não tinha aberto divergência, não entendi. Vai ser unânime mudar esse voto? Não, desculpa. Não. Eu proclamei errado, estava começando a proclamar errado. Não. Eu continuo a divergência. Eu só estava na dúvida, foi a questão se foi de ofício ou não o pedido. Então, ocorre os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao pedido do contribuinte para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. Manifesto já a minha intenção de apresentar a declaração de voto. Pessoal, Fabimar, vamos encerrar a gravação, amigo? Oi, presidente. 12h09, vamos encerrar então